Caetano, pré-candidata a prefeita da cidade de Taubaté, ela que é do Solidariedade, hoje batendo um papo com a gente aqui. Já já ela vai responder as perguntas dos ouvintes Metropolitana. Mas antes, Lorene, eu queria te falar sobre essa cheia que teve no Sete Voltas. Você ficou sabendo disso aí? Pois é, fiquei sabendo sim. É um problema também recorrente, previsível. Todo ano, época de chuvas, é a mesma coisa. E replicando o que a população diz, né? Entra prefeito, sai prefeito, muda ano, sai ano. Os problemas continuam o mesmo. Falta a coragem e o preparo de alguém que queira resolver. Ah, tá bom, Lorene. E como que resolve? Gente, prevenção, né? Em se tratando de infraestrutura, se fosse na zona urbana, a gente estava falando de uma série de ações, como a limpeza de bocas de lobo e coisa do tipo. Como é na zona rural, ali merece um estudo mais profundo. A gente está falando da cheia de um rio importante, o Rio Una. E o assunto é grave porque deixa ilhada a população da zona rural, lá dos Sete Voltas para frente. E isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes, todo ano a mesma coisa. Então, precisa de um estudo profundo sobre a vazão do rio, sobre a estrada e a altura dela, para que uma obra de infraestrutura bem feita, aí a população também coloca, esses dias estava a prefeitura lá fazendo obra, revitalizando, digamos assim, a ponte, e de nada adiantou. O que é isso? Mau uso do dinheiro público. É quando a administração pública vai lá, faz e faz mal feito, faz errado, o dinheiro do povo é desperdiçado e o problema não é resolvido. Isso acontece lá no Sete Voltas, na zona rural de Taubaté, que é abandonada hoje e sempre, assim como na zona urbana. Se a gente for pegar aí, já falei em outras vezes, as cheias do Três Marias. O ex-prefeito fez um piscinão no Três Marias. Adiantou? Não adiantou. Continua enchendo. Por quê? A obra foi ineficiente. A obra foi insuficiente. Foram gastos cerca de 7 milhões de reais de dinheiro do povo de Taubaté, mas a obra não foi feita completa, do jeito que deveria. Ou seja, dinheiro gasto, mal gasto e o problema não foi resolvido. Então, Ed, o que precisa é querer enfrentar o problema com seriedade, estudar a fundo qual é o projeto, né? Os dados que mostram que a vazão da água, a projeção de crescimento da água. Ai, mas a culpa é de São Pedro. Olha o tamanho da chuva. Desculpa, gente. A população pode falar isso. Um prefeito, alguém do Poder Executivo, da política, não pode dar essa desculpa. É sua obrigação. Se candidatou, quis ir lá se colocar à disposição do povo, que não engane, que não minta para as pessoas contando história ou falando de solução que não tem jeito de colocar em prática. E dá para colocar em prática, a gente tem bons exemplos. Tem cidades vizinhas como, por exemplo, eu li nos comentários da população, a zona rural de Pinda não foi tão afetada assim. Mesmo num volume muito grande de chuva, algum impacto existe? Algum impacto existe, mas não de paralisar a população, o ir e vir, a liberdade, o direito de trabalhar, porque deixa as pessoas ilhadas na zona rural de Taubaté. Então, há cidades, há exemplos a serem seguidos de como fazer as obras bem feitas, gastar o dinheiro do povo do jeito certo, para não ter desperdício e para não ter também esse absurdo que é o que aconteceu na cheia dos Sete Voltas. Tem chovido muito, né, nesses últimos dias. Inclusive, a gente viu recentemente uma triste notícia de um óbito, inclusive, aqui na cidade, nossa vizinha aqui, né, Aparecida. Então, também é um assunto que não dá para brincar, né, Lorene? Realmente tem que levar bastante a sério, porque assim como aconteceu em Aparecida, são vidas que estão ali envolvidas também, né? Exato. Aproveitando que você falou desse caso triste, né? Toda vida perdida é muito triste. Tem uma família, tem alguém que ama, né? Eu falo porque eu passei por isso há pouco tempo, há 3 anos, que eu perdi o meu pai para o Covid. Isso mexeu muito com a minha vida, também faz a gente amadurecer bastante, repensar muitas coisas, se reorganizar. E recentemente a gente teve também a perda de uma jovem aqui por dengue em Taubaté, né? Agora nos últimos dias, anteontem ou ontem. Então, a dengue, que também é um problema relacionado ao ambiente, né? O fato do acúmulo das águas, que a gente também precisa criar
a cultura da educação ambiental, da prevenção. Se informar, entender exatamente o que precisa ser feito para também contribuir. Exato. Né? Tanto o poder público tem que fazer a sua parte com o hospital, com atendimento adequado, que infelizmente em Taubaté estamos deixando a desejar, mas também a população tem que fazer a sua parte de cuidar para que não haja proliferação do mosquito com as águas paradas. Então, a nossa responsabilidade sobre isso. Bacana. Vamos lá para as perguntas dos nossos ouvintes. Temos 3 perguntas aqui. Selecionamos das várias que chegaram 3 perguntas. Uma delas, Lorene. Vamos lá. Boa tarde, Divan. Tudo bem? Gostaria de saber se a Lorene for eleita prefeita, qual seria a opinião dela sobre a Zona Azul da cidade? Pois está muito desorganizada e tem muitas reclamações. Qual a opinião dela, se ela pretende arrancar ou manter a Zona Azul? Legal, muito boa essa pergunta. Como deixa eu ver o nome dele aqui. Jorge. Isso. Jorge, a Zona Azul ela é necessária para organizar o sistema de estacionamento na região central da cidade, que é muito disputada. Agora, existem formas de fazer isso, né? Para tudo tem jeitos e jeitos. Então, eu concordo com você que é bastante desorganizado, eu concordo com você. E não é culpa dos profissionais, viu, gente? Não é culpa dos trabalhadores, por isso, um abraço para os trabalhadores aí da Zona Azul que andam na cidade. Eu sei que a população às vezes fica brava, né? O motorista diz assim: quando eu preciso deles, eu não acho. Aí eu parei 2 minutos irregular, pronto. Meter a caneta. Meter a caneta em mim, o pessoal fica bravo. Realmente, às vezes fica bravo, mas os profissionais estão ali fazendo o trabalho deles. O que precisa é que a gestão pública, que as lideranças, né, que a Secretaria de Mobilidade dê o direcionamento correto sobre os procedimentos a serem adotados. Então, um tempo previsto ali para que você coloque o cartão, né, que você compre os créditos da hora a ser utilizada, 10 a 15 minutos, isso precisa ser organizado. Você precisa ter facilidade para regularizar, você precisa ter tranquilidade para estacionar, sair e encontrar a pessoa que vai te vender o serviço, porque senão te prejudica, você tem um compromisso, está atrasado, e aí leva uma multa, enfim. Então, de fato, há uma desorganização que tem jeito de melhorar, com boa gestão. Bacana. Mais uma pergunta aqui, dessa vez a pergunta do Luiz Cláudio. Boa tarde, gostaria de saber se tem um plano para os funcionários municipais, Lorene. Luiz Cláudio, que legal. Não sei se você ouviu no começo da entrevista, quando o Ed me perguntou assim, o meu sonho se eu fosse prefeita, eu disse ter uma cidade que funciona, né, com serviços públicos bem prestados, e para isso a gente precisa de servidores públicos bem preparados e trabalhando num ambiente feliz, num ambiente saudável, porque o servidor público é quem entrega todo o serviço para a população. Então, você não tenha dúvida de que é prioridade para mim servidores públicos. Taubaté tem uma promessa, antiga, de décadas, de ter o plano de carreira do servidor público que nunca foi cumprido até hoje. Eu faço questão de reconhecer as coisas que são verdadeiras. O atual prefeito José Saldi fez o plano de carreira do magistério, que também era algo aguardado há décadas no município e que dessa vez, no ano passado, foi aprovado, o que é uma boa conquista, mas que foi só o do magistério, dos professores. A gente precisa do plano de carreira de todos os servidores públicos, para eles terem seguranças na carreira, saber quando vai evoluir de cargo, que se ele estudar, se ele se capacitar, ele pode ter melhorias no seu salário, ter um tratamento adequado, não de favorecimento. Eu sou amigo do chefe, eu puxa-saco do chefe, ou aquele que falou alguma coisa que o chefe não gostou, passa a ser perseguido, assédio moral. Eu sei que isso existe há décadas na cidade de Taubaté, e o meu sonho é acabar com isso, para o servidor público ser valorizado, trabalhar adequadamente, que por consequência quem vai ser beneficiado é toda a população. A gente brincou agora há pouco aqui, inclusive, em off, né? Perguntando para a Lorene. Aliás, eu acho que é uma das perguntas que ela mais ouve, já deve ter respondido muito isso, se ela é de esquerda ou se ela é de direita, né? Mas em vez de te fazer essa pergunta, ô Lorene, eu vou te perguntar o seguinte, o que um ouvinte mandou aqui, dizendo o seguinte, o Maurício, ele mandou aqui, pergunta para a Lorene aí o que ela acha do atual governo federal.
Ótimo, Maurício. Pô, a gente brincou disso mesmo, porque essa pergunta sempre polêmico, vem, né? Uhum. E todo mundo quer saber, quer hein? saber. E eu respondo com tranquilidade. Aliás, Lorene, só um segundinho, por favor. Claro. O nosso querido Nicolas Galeb, nosso operador de TV ali, que também entende e adora política. Ô, Galeb, prepara uma pergunta aí sua, por gentileza, para Lorene, daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, Lorene, Legal, conta pra bom. gente aí com relação ao governo federal, qual a sua opinião? Olha, eu não tenho paixão por político ou por governo. Então, a minha opinião sobre o governo federal é de que, como a maioria dos governos, existem erros e existem acertos. Existem coisas que eu discordo, condeno, critico, e existem coisas que eu acho que são decisões acertadas num caminho que pode colaborar com a nossa sociedade. Essa é a minha opinião sobre todos os governos. Ninguém vai acertar 100% e ninguém vai errar 100%, embora seja obrigação de um político, do gestor público e principalmente de um presidente da República, acertar muito mais do que errar, né? Porque se propôs a isso, como eu disse para vocês. Então, com relação ao atual governo federal, para mim não houve nenhuma mudança de impacto, né? Nenhuma mudança transformadora ainda que a gente tenha sentido na pele. Eu tenho lido sobre indicadores econômicos, sobre a tendência de melhora. Esta semana mesmo eu estive numa reunião da cooperativa Sicredi, né? Em que eles apresentaram, na segunda-feira à noite, uma projeção econômica do país com uma tendência de queda da taxa Selic, que ela vem caindo do ano passado para esse, e junto com a queda da taxa Selic, que é a taxa de juros, gente, junto vem caindo a inflação na mesma proporção. Então, do ponto de vista macroeconômico, esse é um dado que não é a Lorene que está dizendo, eu estou replicando aqui um dado que a fonte é o Banco Sicredi. E que teoricamente seria uma boa notícia. É isso. E que, em tese, é uma boa notícia. Uhum. Ao mesmo tempo em que eu vejo outras ações que não vêm funcionando, né? Outras questões que foram promessas de campanha que eu ainda não estou vendo resultado. Vou dar um exemplo. Colocar a população no orçamento, né? Fazer, que era, inclusive, um dos itens do plano de governo do governo federal que eu me comprometi a fiscalizar. Está lá nas minhas redes sociais. Quando o atual governo venceu a eleição, no dia seguinte eu postei 5 itens do plano de governo do presidente eleito que eu vou fiscalizar, que eu pretendo fiscalizar. E se trata de colocar a população no orçamento e de dar transparência ao uso do dinheiro do povo, que para mim é um dos principais critérios de qualquer governo, seja do governo que passou, do ex-presidente, do atual presidente, que é gastar o dinheiro do povo, gastar o orçamento público com transparência e de uma forma correta, sem superfaturamentos, sem pagar coisa demais para quem não deve, sem fazer contratos obscuros, estranhos, porque gastando direito o dinheiro do povo, as soluções vão chegar na população. Sim. Lorene, vou te pedir uma gentileza, levantar só um pouquinho o microfone, ele deu uma caidinha aí. Isso, tá ótimo. Obrigada. Ô, Nicolas, preparou a pergunta aí, meu irmão? Você quer fazer aqui no microfone ou manda aqui pra mim? Tá ali? Peraí, deixa eu ver aqui. O Nicolas, ele entende de política e ele é apaixonado pela política. Não poderia ficar de fora desse bate-papo aqui. Peraí. Legal. Deixa eu achar aqui. Mandou agora, Nicolas? Tá escrevendo. Tem uma outra aí, ó. Aqui, chegou. Boa. Vamos lá, Lorene, qual é a sua visão sobre o papel do Estado na promoção da igualdade econômica e social? Legal, Nicolas. Esse é um debate que normalmente o pessoal também coloca o assunto de direita à esquerda. Que tem o pessoal que acha assim, a turma da esquerda gosta de que o governo faça tudo, se intrometa em tudo e seja um Estado muito grande. E a turma da direita, que se posiciona como direita, costuma entender que o Estado tem que ser mínimo, que a atuação do Estado tem que só ser em poucas coisas, não interferir na vida das pessoas. Uhum. Eu digo que eu tô no lugar em que eu falo que o Estado tem que ter o tamanho suficiente.
Então, nem grande, nem pequeno, depende de qual assunto a gente está tratando. O Estado tem que ter o tamanho suficiente para resolver os problemas da população. Quando a gente fala de um Estado para promover a igualdade econômica e social, que legal que o Nicolas se preocupa com isso, que é diminuir as desigualdades. Então, promover igualdade, como ele perguntou, a gente precisa que o Estado seja indutor da geração de emprego e renda. Como eu falei antes aqui, não tem melhor política social do que gerar emprego para que a pessoa tenha a dignidade de trabalhar, de chegar na sua casa com seu salário, de ser dona da sua vida, de poder ir no mercado e escolher os produtos que ela desejar e não ter que ganhar uma cesta básica, mas ir lá no mercado e poder comprar, escolher aquilo que ela quer para família dela. Então, isso... Não apenas empregos, mas bons empregos. Bons empregos, dignos, perfeito, né? Dignos. Aí entra a necessidade de atuação do Estado, porque para o emprego ser digno, tem que ter leis, regras que garantam que o trabalho seja digno, que não sejam condições exploratórias, condições de escravidão. Por exemplo, a China, né? Na China, a gente tem um Estado gigante. E de que adianta, sendo que eles permitem que sua população seja escravizada? Porque a gente compra produto chinês e as pessoas podem criticar o quanto for a China, mas todo mundo compra produto da China. E os produtos da China são mais baratos por quê? Porque a mão de obra é escrava. Porque a mão de obra é muito barata. O trabalhador vai lá e ganha o mínimo de dinheiro. Trabalha muito e ganha pouco. Trabalha muitíssimo, muitas horas, análogo à escravidão. E ganha o mínimo suficiente só para comer, para se alimentar, para sobreviver. Então, o tamanho do Estado, essa pergunta legal do Nicolas aí, a minha resposta é o suficiente para fazer com que a população tenha bem-estar, tenha trabalho, tenha qualidade de vida, tenha lazer, esporte, cultura, uma educação de qualidade. Não precisa ser muito grande, não precisa ser muito pequeno, tem que ser eficiente. Maravilha. Lorene, infelizmente nosso horário aqui já estourou, né? Mas o bate-papo tá muito legal, a conversa tá muito bacana. Eu queria finalizar aqui te perguntando o seguinte, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, seus projetos, como é que faz? Tem um site, tem alguma coisa que a pessoa possa acessar ali para conhecer um pouco mais sobre a Lorene? Sim, vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês. Eu amei essa pergunta aí, viu, Ed? Que eu tô lendo ali, ó. Não deu tempo. A outra que chegou aqui? Essa aí que tá aí agora, ó. Vamos fazer. É um assunto que tá tanto na rede social. Marília, a gente tava falando deles hoje. Você viu o que está acontecendo, Ed, na Ilha do Marajó? Ilha de Marajó. Então, não está acontecendo de hoje. É uma situação de abuso e exploração sexual infantil. Sim, eu ouvi falar. E eu vi uma reportagem do ano de 2017 da TV Record. Então, assim, é uma coisa que acontece há décadas lá. E por que eu acho que é legal? Essa moça, ela é de Campos do Jordão, né? Olha essa audiência incrível da Metropolitana, a Cris. Isso. A Cris, lá de Campos do Jordão, que está ouvindo a gente aqui, ela me perguntou sobre o caso da Ilha de Marajó. O que o governo não faz, né? Deveria fazer, por que as crianças estão largadas? Gente, que legal, se você me permite para encerrar. Claro. Olha uma reflexão que eu fiz. Esse problema da exploração sexual de crianças na Ilha dos Marajós existe há décadas. A gente tem uma população, como a gente brincou aqui hoje no seu programa, preocupada em me perguntar se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, o que a gente acha do governo federal, do presidente de hoje, do presidente do passado. E este é um dos problemas que eu gosto de usar como um exemplo triste de que como não vale a pena a gente brigar por política. Inclusive, eu aproveito da campanha da fraternidade da Igreja Católica, né? Eu estive na formação quarta-feira à noite na minha paróquia que eu participo, de São Francisco, na Catedral, e o tema é muito bonito, né? Que é fraternidade e amizade social. A CNBB fez esse tema da campanha da fraternidade para o período de Quaresma, para a gente refletir sobre a amizade entre a população, porque as pessoas brigaram tanto por política que a gente já não tem mais fraternidade e amizade. A gente esquece, como cristão, o que Jesus nos ensinou, de respeitar o próximo, apesar das opiniões diferentes, e a gente está brigando, as pessoas estão guerreando. E cada vez mais, né? Parece que quanto mais passa o tempo, os anos vão se passando, as pessoas passam a brigar
falar mais ainda. Estão se distanciando, parando de falar. E eu quero usar como exemplo triste essa pergunta da Cris de Campos do Jordão sobre a exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, para dizer, olha, o problema é de décadas. Passou o governo A, o governo B, o governo C, o governo D, né, o governo B, o governo L, e ninguém nada deu atenção. Foi feito. Ou seja, não vamos brigar pelos motivos certos. Enquanto as pessoas estão brigando sobre direita e esquerda, tem crianças sendo exploradas sexualmente na Ilha de Marajó por pobreza. E nem governo B, nem governo L resolveram essa situação. Acho muito triste. Ela me pergunta o que o governo deveria fazer. Intervenção imediata, urgente. Devia chamar todos esses juízes, delegados, a polícia, prender todo mundo que comete essas atrocidades, quem compactua com elas, porque até os governantes locais compactuam com elas, e promover formas de melhorar as condições de renda daquela população. O motivo pelo qual que o motivo é a pobreza. As pessoas estão fazendo isso, porque estão passando fome. Perfeito, põe as crianças para serem exploradas sexualmente porque estão passando fome. Então é terrível. E nem A, nem B, nem C, nem L resolveram esse problema. Então não vamos brigar, vamos praticar essa amizade social e fraternidade que a campanha da fraternidade nos traz, para a gente vencer esse desafio e falar de solução, que é o que importa. E aí, como que vocês podem conversar comigo? No 12 991 15 7791. Meu WhatsApp, manda um oi lá, que eu estou sempre à disposição. Maravilha. Tem algum site também, se alguém quiser acessar? Tem as redes sociais. O meu site está em reforminha. Daqui a pouquinho ele sai. Mas tem nas Instagram, redes sociais, tem Facebook. Facebook, Instagram, eu sou Lorene, com Y no final. Legal. Lorene, muito obrigado pela sua visita. Adorei o bate-papo. Lorene Caetano, pré-candidata à prefeitura da cidade de Taubaté, pré-candidata à prefeita, né, da cidade de Taubaté, do Solidariedade. Muito obrigada. Venha mais vezes, com certeza você vai voltar, né? Para a gente poder abrir, inclusive, esse espaço tão importante para os ouvintes metropolitana poderem participar, mandando perguntas e podendo ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as suas ideias e os seus projetos. Muito agradecida, fica com Deus, muito obrigada pela oportunidade, pela gostosa entrevista e um abençoado final de semana para todo mundo. Gente, um beijão. Amém, um beijo, até mais. Obrigado, Lorene. Bom, 4h18 agora, turma. Vamos lá, vamos de música, vamos cantar com Luan Santana.